Irmãos, a paz do Senhor, amém? Nós estamos juntos. Este domingo nós vamos trabalhar com o livro de Obadias, né? Nós estamos estudando esse trimestre os profetas menores. E o livro de Obadias, ele é um livro, não obstante pequeno, são apenas um único capítulo com 20 e poucos versículos. Eu creio que 20, só conferir aqui rapidinho. 21 versículos. Mas ele é a profecia de um encerramento muito drástico de uma relação familiar muito difícil. É incrível como Deus levanta Obadias, que não se sabe absolutamente quase nada sobre ele, e não se sabe nem ao certo a data precisa de sua profecia, mas é uma profecia que fala diretamente da destruição de Edom, ou seja, de toda a descendência de Esaú. E para aqueles irmãos que não se recordam, Esaú foi um dos filhos gêmeos de Isaque e Rebeca. Vem em primeiro lugar Abraão e Sara, que gera Isaque. Isaque se casa com Rebeca, e de Rebeca e Isaque nascem dois filhos gêmeos, Esaú e Jacó, né? E de Esaú vêm os descendentes, os edomitas. De Esaú vem Edom. E aqui é uma profecia extremamente séria e difícil, porque Deus promete destruir Edom por causa de sua impiedade para com o seu irmão. Ou seja, Deus promete destruir completamente os filhos de Esaú, porque em algum momento histórico foram extremamente malignos para com os filhos de Jacó, ou seja, para com seus irmãos. E a primeira coisa que eu quero que você entenda é exatamente isso, porque a profecia se situa em cima disso. Destruição de Edom. Mas eu quero que você, nesse exato momento, abra a sua Bíblia, por gentileza, em Jeremias capítulo 49, e eu quero que você leia do versículo 7 a 22. Vou repetir. Jeremias 49, 7 a 22. E eu quero que você pare o vídeo nesse exato momento, meu querido professor. Leia, por gentileza, então dê uma pausa. Leia, por gentileza, esse texto de Jeremias, capítulo 49. Leia, é fundamental que você leia. Versículos 7 a 22. Faça isso agora e depois bote no pause, leia Jeremias. E aí depois, por gentileza, retorne à lição. Amém? Faça isso agora, por gentileza. Então, dê um pause, leia Jeremias e retorne à lição. Glória a Deus. O irmão terminou de ler Jeremias, ele é essencial para a sua aula agora no domingo que vem. Veja que você, ao ler Jeremias, nesse ponto específico da profecia, você não sabe quem é que profetiza o quê, né? Parece que Jeremias copia Obadias, ou então Obadias copia Jeremias. Mas o texto parece absolutamente o mesmo. E há nos dois textos uma profecia muito séria sobre o futuro dos descendentes de Esaú. E a grande pergunta com a qual você vai começar a sua aula, porque eu gostaria muito que você iniciasse sua aula lendo com os irmãos Obadias, não é difícil, são só 21 versículos, e depois você fosse para Jeremias e lesse também Jeremias 49, de 7 a 22, e aí eu quero que você
olhe para o seu irmão na escola bíblica dominical e faça a seguinte pergunta após ler esses dois textos, e que é fundamental para o entendimento de Obadias, e você pergunte o que aqui está acontecendo. Porque de repente Deus quer destruir essa nação inteira. Porque o Senhor diz de forma muito drástica que vai eliminar Edom, que vai arrebentar Edom. O que está acontecendo? O que há por trás disso? Feita essa pergunta, você vai voltar à história de Jacó e você vai recordar com os irmãos a história de Jacó. Em primeiro lugar, comece dizendo que de Abraão com Sara nasce Isaque, o filho da promessa. Sim, nós sabemos que Abraão teve com Agar Ismael, mas o filho da promessa veio de Sara e ali nasceu Isaque. A Bíblia diz que Isaque, quando sua mãe morreu, Sara, ficou muito triste e Abraão manda o seu servo buscar no meio de sua parentela uma menina para que Isaque case. E Abraão manda o seu servo, ocorre aquele fato maravilhoso, não preciso descrever, mas diga tão somente que o servo traz Rebeca, e a Bíblia diz de forma muito interessante que quando Isaque encontra Rebeca, Isaque vê quão linda é a menina, a Bíblia diz que o coração de Isaque foi reconfortado. E daí, desta relação maravilhosa de amor entre Isaque e Rebeca, filho de Abraão, nascem os dois netos de Abraão, os dois principais netos, e que são os protagonistas dessa história. Nasce Esaú e nasce Jacó, filhos gêmeos de Isaque e de Rebeca. E aí eu quero que você vá para Gênesis, capítulo 25, porque aqui é que começa o drama dessa família. Em Gênesis capítulo 25, diz assim no versículo 24, leia com eles o texto, vou ler com você. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis que gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo e todo como veste cabeluda. E por isso chamaram o seu nome de Esaú, significa cabeludo, né? Ele saiu bem cabeludo. E depois saiu seu irmão. E olha que interessante, agarrado ao calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram de Jacó, ou seja, o esperto, o inteligente. E era Isaque da idade de 60 anos quando o gerou. E cresceram os meninos. Olha que interessante. Já havia desde o ventre uma rixa muito grande entre os dois, né? Porque se você voltar para Gênesis capítulo 25 e versículo 22, a Bíblia diz que esses dois meninos, antes de nascerem, já lutavam dentro da barriga da mãe. E a Bíblia diz que Rebeca perguntou ao Senhor, e versículo 23 diz assim, e o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Então, desde a época em que eles foram ali juntos, que eles foram gerados, já havia briga no ventre da mãe entre os dois. E o que é interessante, Deus já tinha dito, olha, o menor vai ser maior, ou seja, o mais novo vai ter o irmão maior servindo. Deus já tinha então escolhido Jacó antes mesmo do seu nascimento. Mas quem nasce antes é Esaú. Esaú nasce e Jacó, de forma muito inteligente,
nasce agarrado na perna. E daí o nome dos dois, Esaú, que significa peludo, cabeludo, e Jacó, que significa um inteligente, um esperto, né? E aí o que aconteceu? Aconteceu que, por um erro estratégico desse pai e dessa mãe, esses dois meninos foram criados de forma incorreta. Como assim? Havia no coração do pai a preferência por Esaú, mais velho, e havia no coração da mãe a preferência por Jacó, mais novo. Em Gênesis, capítulo 25, diz assim, versículo 27. E cresciam os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. Versículo 28, olha que interessante. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Amava a Jacó. Então, os dois desde o ventre já não se dão muito bem. Os meninos crescem, o pai amando mais um, a mãe amando mais outro. E olha, irmãos, com certeza não há motivo de ódio maior na vida de irmãos do que isso. Porque se o pai ama mais um, é lógico que a mãe, para compensar, vai amar mais o outro. Se a mãe ama mais um, é lógico que o pai, para compensar, vai proteger o outro. Então os dois cresceram numa animosidade terrível. A tal ponto que a Bíblia descreve, no capítulo 26, que um dia Jacó fez um guisado muito bonito, muito gostoso, vermelho, né? E Esaú chegou da caça e não tinha caçado nada, e estava cansado, e estava com fome. E aí chegou e disse, olha, me dá um pouquinho aí da comida, porque eu estou para desfalecer de fome. E aí Jacó, esperto como era, sabendo que era a bênção da primogenitura, e sabendo que o primogênito herdava tudo, Jacó chega e diz, olha, me vende a tua primogenitura e eu te dou o guisado. E não é que Esaú olhou e disse, de que me vale essa primogenitura? Isso não me vale nada, isso não representa nada. Essa história de primogenitura, de Deus, de bênção, isso é um nada. E não é que Esaú vendeu. Está descrito aqui no capítulo 26, versículo 29, olha o que diz. E Jacó cozera um guisado e veio Esaú do campo e estava cansado. E disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. E por isso se chamou o seu nome de Edom, que significa vermelho. Então disse Jacó, vende-me a tua primogenitura. E Esaú disse, eu estou pronto a morrer, de que me serve primogenitura? Ou seja, ele pegou tudo aquilo que era a bênção de Deus e jogou no lixo. E aí imediatamente Jacó disse, jura-me hoje, e jurou e vendeu a primogenitura. E o versículo 34 do capítulo 25 diz, e Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Talvez por isso Deus tenha falado que tinha desprezado Esaú e amado Jacó. Porque Jacó procurou aquilo que era promessa e bênção de Deus. De forma ilícita, mas procurou e Esaú desprezou. Só que a história desses dois vai a um ponto muito mais difícil. Aqui chega um momento muito difícil dessa relação. Nós vamos terminar aqui o vídeo 1. Você vai para o vídeo 2 e a gente continua, que é o ponto mais interessante para a lição de domingo. Amém? Aqui termina o vídeo 1.